Olá, boa tarde. Estamos começando mais um episódio do podcast da TV Tapajoara. E hoje, como eu anunciei no primeiro, hoje estou dividindo essa apresentação aqui com meu colega Fleury Colares. Fleury, muito obrigado. Seja bem-vindo. Você que não participou do primeiro. Estamos aqui agora, né? Na verdade, eu estava viajando, né, Wellington? E agradecer para você pelo convite para fazer parte da equipe, né, do podcast Tapajoara. Agradecer a doutora Carla Araújo, que é pediatra, está nos dando o prazer de estar aqui com a gente conversando sobre vários assuntos ligados à questão das crianças, né? Que hoje realmente a gente precisa tanto dessas informações para os pais que estão em casa assistindo a gente agora. Exatamente. E a nossa convidada, a doutora Carla Araújo, pediatra. E um detalhe importantíssimo, ela é de Itaituba, estudou fora, se formou e veio para Itaituba para prestar serviços aqui. Doutora Carla, muito obrigado pela sua presença e fique à vontade aqui para o nosso podcast, que na verdade é um bate-papo bem descontraído. Olha, primeiramente é um prazer enorme estar dividindo essa mesa com grandes representantes de Itaituba, né? Eu cresci vendo vocês ali na TV, muitas vezes me inspirei em vocês também, né? Então, ser uma grande profissional. Então, eu quero agradecer demais o convite. Assim, eu fiquei até lisonjeada quando eu recebi. E falar do que eu amo, do que eu faço, né? Que é falar sobre as crianças, sobre o cuidado com as crianças e a saúde delas. Para mim, aqui estamos em casa. Tá certo. E a gente precisa sempre exaltar essas pessoas que saem da cidade, deixam suas famílias, os pais e vão para fora estudar, mas que depois retornam para cá. Então, assim, a gente também fica muito satisfeito de tê-la aqui e prestando esse serviço, principalmente para nossas crianças. Assim, para a gente começar essa nossa conversa, você estudou, fez o curso aonde? Eu fiz o curso em Belém, né, capital do nosso estado, na Faculdade Metropolitana da Amazônia, né, a Unifamais. Eu ingressei no ano de 2014 e terminei no ano de 2020, no meio da pandemia. Puxa então, foi um grande desafio. Na verdade, sair de casa é só um detalhe, né? Então, quem tem a coragem de sair de Itaituba para conseguir um curso superior é bem difícil. Mas foi... Mesmo com a pandemia, foi presencial, o curso todo presencial? Foi, porque a pandemia começou logo ali na metade do ano de 2020, né? Eu já estava quase concluindo, mas a gente pegou um pouquinho do curso online, mas a maioria do curso foi presencial. Certo. Agora, o gosto pela medicina vem desde quando? O meu pai costuma dizer que quando eu era bem pequena, eu sempre falei que queria ser médica. E médica de criança, né? Inclusive, mandar até um beijo para o meu pai, né? O Carlos, da Semimotos, e para minha mãe também, a Milva, né? Que todos conhecem aqui, né? Certamente. Isso, e eles também influenciaram muito nisso, né? O meu pai, ele é um grande admirador da área, né? Ele sempre me incentivou a estudar, e quando eu falei que eu queria medicina, foi praticamente um sonho realizado para ele. E foi isso, Desde criança eu tinha essa vocação e eu tive muito apoio familiar também. Que se eu não tivesse esse apoio familiar, eu talvez não conseguiria ter chegado tão longe, porque é bem difícil. Inclusive fala-se muito que quem para ser um grande profissional, uma grande profissional, tem que gostar. Então você gosta mesmo, né? Gosto demais, assim. Eu até acrescento, porque a medicina hoje, ela, além de ser um sacerdócio, né, acaba sendo um mercado que as pessoas veem muito como um dinheiro, né, como ganhar dinheiro de maneira mais fácil. Eu costumo sempre dizer que quando você gosta muito do que você faz, o dinheiro ele vem, né, como uma consequência daquilo. E a medicina, para mim, nunca encheu meus olhos pelo dinheiro, mas sim pelo ato de cuidar, pelo ato de medicar, né, principalmente para as crianças. E a pediatria, já era uma vocação sua ou ela veio, a decisão de fazer especialização em pediatria veio durante o curso? Foi as duas coisas, na verdade, né? Como eu falei, que eu já tinha essa vocação desde criança, mas durante o curso eu não queria. Não queria pediatria, eu achava complicado lidar com as mães, lidar com os avós, né? Que tem todo aquele cuidado. Vocês já têm netos?
Já tem netos, né? Já. O senhor eu sei que já tem netos, seu Fleury, conheço a sua filha. E é aquele apego todo, né? Quando a criança adoece, todo mundo adoece junto, né? Costumamos falar sobre isso. Então, eu achava muita responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, que aquilo me apaixonava por aquela dedicação toda que todos tinham pelas crianças. E eu me apaixonei pela área logo finalizando o curso. Foi quando eu decidi realmente que eu queria fazer pediatria. E a sua residência, ela foi feita onde? Também foi lá em Belém. Eu fiz pela Universidade Federal do Pará. Eu ingressei no ano de 2021, logo um ano depois da pandemia, né? Na verdade, nós estávamos ainda enfrentando tudo aquilo. Foi quando eu fiz a prova, né, para passar para mais 3 anos de dedicação para a área de pediatria, porque residência, como eu costumo falar, residência é um outro curso praticamente, são 3 anos, quase 84 horas semanais dentro do hospital só trabalhando com aquilo, só trabalhando com crianças, dentro de várias áreas, na UTI pediátrica, na UTI neonatal, na enfermaria, então é uma experiência muito vasta. A gente, quando se trata de criança, nós mesmos que trabalhamos nessa atividade jornalística, às vezes quando tem alguma situação envolvendo criança, a gente fica sempre muito comovido. Imagino que para vocês médicos, trabalhar com criança é uma coisa muito delicada, né? E você tem que ter a dedicação mais de 100% até, né? Mais 110%. A criança, ela é um amor de muitas pessoas, né? Ela tem o amor da mãe, o amor do pai, aí vem o amor da avó, o amor da Dinda e dos tios, né? E é um ser nós trabalhamos com a neonatologia, por exemplo, que são aqueles bebês que acabaram de nascer, que são pequenos, frágeis, uma imunidade muito baixa. Então, quando envolve uma doença com esses pequenininhos, a gente acaba se solidarizando mais, né? Tendo mais responsabilidade com eles. E os grandinhos também, né? Então, a gente acaba tendo mais empatia e, como eu disse desde o começo, muita responsabilidade. As crianças, nem todos os medicamentos eles podem tomar, porque não tem um rim bem formado e também não tem um fígado bem formado, dependendo da sua faixa etária. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se lida com crianças, não é para qualquer um, né? Tanto que tem residências, tem cursos, pós-graduação, para nos especializarmos muito mais depois da graduação. Você já fez uma pós? Eu estou fazendo pós de neonatologia. Depois da residência, depois dos 3 anos, eu estou fazendo a pós de neonatologia e concluí semana passada sobre autismo. Você já está estabelecida em um consultório aqui, já está atuando aqui? Sim, cheguei em Itaituba em março, né? Estou atuando em várias clínicas. Atualmente eu estou na Clínica da Mulher, né, com parcerias com o Dr. Jean e a doutora Valéria, que desde quando eu cheguei em Itaituba me acolheram muito bem. E também parcerias com a Viver Clean, com o Dr. Jarlisson. A Ação Sorriso também é minha casa. Faço atendimentos lá voluntários 1 a 2 vezes por mês. Puxa, né? Que legal, né? Isso. A Ação Sorriso, ela está sempre precisando de profissionais, de voluntários. Você já está... Isso. A promessa do Ação Sorriso começou na pandemia. Quando eu vim, eu trabalhei em Itaituba na pandemia. Eu fui uma das primeiras médicas a abrir o Hospital Regional de Itaituba. E quando eu cheguei aqui, a Jaci, da Ação Sorriso, sim, ela me procurou para fazer um atendimento solidário, né, para os adultos lá. E aí eu falei para ela que eu já estava de saída, porque queria estudar mais na área da pediatria. E ela falou assim, pois quando você voltar, você tem que nos ajudar na área da pediatria. Aí eu cheguei em março, foi a primeira pessoa que me mandou mensagem. Venha cumprir essa promessa. E eu amo atender lá, porque eu me sinto realmente muito em casa. E eles não tinham médico pediatra lá? Não temos médicos nem para adultos. Inclusive, faço até o convite, se você é clínico geral, para ajudar a gente lá na Ação Sorriso. São pessoas carentes, famílias carentes que precisam de atendimentos. Nós temos consultórios com ar-condicionado, pois uma estrutura. É isso que eu ia te falar. A gente acompanha o trabalho da Ação Sorriso e ela consegue
está conseguindo, né, montar uma estrutura para dar condições de trabalho para os profissionais que atuam lá, né? Sim. Lá a sala da pediatria é maravilhosa. Temos parede colorida, balança específicas. Inclusive, tem muita estrutura lá que outras clínicas até não têm. Né? Então, para você ver como é importante essa solidariedade da Ação Sorriso. E a gente que é de Itaituba sabe das condições de muitas famílias carentes aqui. Para mim é um prazer enorme trabalhar lá. Agora, você tem pretensão de ter um consultório próprio aqui? Sim, inclusive vai ser um consultório lá na Clínica da Mulher, em parceria com a doutora Valéria e o doutor Jean. É uma clínica que o objetivo é ser multiprofissional. Então, além deles serem ginecologistas, temos a área da pediatria e também temos a área para receber a mãe, o filho, né, e também o pai. Então, pretendo me concretizar lá. Tá certo. E você está organizando um workshop, né, denominado Cuidar para Crescer. O que será esse workshop? O que vai ser tratado lá nesse evento? O workshop ele foi criado há mais ou menos uns 2 meses atrás. Eu costumo abrir muita caixinha de pergunta no Instagram. E as pessoas interagindo comigo sempre falam, poxa, vamos nos encontrar, abre uma live, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. E aí eu tive a ideia, eu estava tomando café com a minha amiga, a fisioterapeuta Lorena, e aí eu estava falando sobre isso, ela, poxa, a gente deveria fazer, né, um congresso, um workshop. E aí recentemente eu fui para Florianópolis participar do Congresso Brasileiro de Pediatria e também isso abriu portas. Quando eu cheguei em Itaituba, eu falei, por que não? Então, vamos montar um workshop. Aí, convidei outras pessoas, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, para falar sobre a saúde infantil. A Lorena vai estar presente? Vai estar presente, a Lorena. Foi a primeira convidada, inclusive. E aí, o objetivo desse workshop é falar um pouquinho sobre os cuidados com as crianças. A Lorena, inclusive, vai falar sobre lavagem nasal, que é um assunto que todo mundo tem dúvida, né? Vamos falar também sobre pneumonia, bronquiolite, saúde bucal, com a doutora Thalia Lima, lá da Clínica Oral Face. Vamos falar sobre fisioterapia pélvica, gestação, alimentação saudável, né? Como fazer o seu filho comer melhor. E com a nutricionista Thaisa, ela vai ensinar como a mãe consegue conciliar a vida de mãe com a academia e como esposa. Agora o público-alvo, né? Quem pode participar? Todo mundo pode participar. Inclusive, convido vocês a irem também, já que são avós. Às vezes os avós estão lá cuidando dos netinhos que estão gripados, mas não sabem fazer lavagem nasal ou tem medo, né? Às vezes os pais estão ocupados com o avô, tem mais o cuidado, né? E tem como saber os sinais de alarme de uma pneumonia, de uma bronquiolite. Mas o objetivo mesmo desse workshop é para a população em geral, claro, e o convite especial que eu faço é para os profissionais de saúde, né? Estudantes de enfermagem, estudantes de nutrição, odontólogos, medicina, né? Que no Hospital Municipal de Itaituba temos muitos internos, médicos que vão para lá para aprender junto com a gente, trocar essas informações sobre a saúde das crianças, né? Como prevenir todas essas enfermidades, principalmente a pneumonia. Ainda perdemos muitas crianças por pneumonia, bronquiolite no começo do ano. Eu trabalhando ali no Hospital Regional de Itaituba, a gente viu várias crianças virem a óbito devido à bronquiolite. E pneumonia também é todo um cuidado para não chegar a esse ponto. Tá. Você disse que o público-alvo são mais profissionais da área da saúde. Isso. Mas mães, se quiserem participar, podem? Com certeza, também é um público mais do que alvo. A palavra-chave desse workshop são as mães, os pais, né? Pois a gente até conversava antes, né? É verdade, porque tem homens que ajudam realmente a mãe no cuidado com o bebê, né? Ele pode participar também? Com certeza. Inclusive, aqui em Itaituba... Vão ensinar a trocar fraldas. Aqui em Itaituba,
eu tenho até que elogiar os papais, porque no meu consultório, os pais sempre estão presentes. E eu vejo o cuidado que os pais têm com as crianças, em trocar a fralda, em lavar o nariz, né? Preocupada, às vezes, com a medicação. E eu tenho até pacientes que, por exemplo, a mãe tem que trabalhar, o pai que leva para consulta. Não deixa de ir para a consulta, o pai que está levando. Então, essa figura paterna, ela tem crescido muito com os cuidados com a criança. Hoje essa atividade está mais compartilhada, né? Está mais compartilhada. Ao meu ver, sim. Quando eu trabalhava em Belém, eu não via tanto essa figura, né? Talvez seja pela rotina, né, lá, que é mais puxada do que aqui, por ser capital. Mas aqui os papais estão de parabéns. Olhando o folder do workshop, eu vi que é uma programação bem extensa, né? O horário é bem extenso. Qual vai ser a dinâmica desse workshop, né? Vai ser uma dinâmica bem legal, né? Inclusive, a gente quer mais que seja um bate-papo do que aula, né? Porque eu gosto mais assim. Então, a princípio, a gente vai fazer uma roda, não vai ser aquela coisa de slide, vamos ser uma roda de conversa. Vamos solucionar muitas dúvidas da plateia, né? Isso que eu tenho conversado com os convidados que vão estar presentes, para a gente ter mais dinâmica com a plateia. Vai ter brindes também, né? O principal brinde, que eu vou até dar um spoilerzinho aqui, é uma seringa para lavagem nasal, que a Lorena vai ensinar lá também, e vai ensinar com um bebê real. Uma mãe entrou em contato com a gente, querendo participar, e como já é paciente da doutora Lorena, convidou para mostrar, e a mãe vai fazer lá, encorajando outras mães também. E vai ter um bate-papo também, uma hora do café, né? Então é mais... Coffee breakzinho? Isso, um coffee break. Então a gente vai ser mais uma roda de conversa, com muita experiência, troca de experiência que a gente quer, na verdade. E o horário que você falou é porque não tem como falar pouco. Sim, Quando a gente fala de crianças, né? Se a gente fosse falar só de esse, pneumonia hoje, seria a manhã inteira falar sobre isso. Então, teve que ser um horário mais extenso, né? Das 2 da tarde até as 18 horas da noite, né? Então, já a gente vai... São 7 palestrantes, então temos que ter um pouquinho mais de tempo para isso. Então, nesse workshop, a dica é realmente sobre os bebês, né? Como cuidar. Isso, como cuidar dos bebês, como cuidar da saúde infantil, como melhorar para a gente não ter uma situação desagradável na família, né? Uma situação de pneumonia, uma situação de bronquiolite, uma situação de desnutrição, né? Que infelizmente ainda temos muito presente no Brasil, ainda é a primeira causa de mortalidade no Brasil é a desnutrição, e obesidade também, que tem crescido bastante esse assunto. Pois é, essa é uma questão que está em discussão, né? A questão da obesidade infantil, né? Muitas crianças acima do peso, né? Muitas crianças acima do peso, isso me preocupa bastante, porque a gente não o curioso, vê mais. Desculpa de interromper, mas o curioso é que antigamente a gente achava, uma criança gordinha é uma criança saudável. Isso não é uma meia-verdade, né? É uma meia-verdade. Falando sobre, no meu tempo era assim, eu escuto muito isso, né? na minha sala, mas no meu tempo, o meu filho foi criado assim e nunca aconteceu nada. É como eu costumo falar. A área da pediatria, ela é constantemente atualizada. Então, por exemplo, informações que a gente tinha semana passada, hoje já não é mais válida. Então, é todo o tempo uma constância. E a obesidade, ela cresceu 50% dos últimos tempos para cá, devido ao estilo de vida das crianças. As crianças não têm mais o hábito de brincar nas ruas, porque as ruas estão perigosas. Elas não têm mais o hábito de ir na casa do coleguinha, porque às vezes o celular atrapalha. Então, tudo isso tem favorecido a obesidade. Agora, os bebês aí tem um caso que a gente tem que levar em conta também, é o que ele não diz onde dói, né? Não diz o que está sentindo, né? Aí os pais ficam muito preocupados sem saber o que fazer, na verdade, né? Isso, ficam muito preocupados, mas para nós pediatras a gente sabe exatamente onde dói e eles falam para a gente através de sinais, que a gente chama de sinais de perigo, que tem lá na caderneta da criança e que a gente ensina também isso em cada consulta. Quando os pais vão com a gente, lá no consultório, por exemplo,
nós ensinamos como é que é verificar uma frequência cardíaca, por exemplo, verificar uma frequência respiratória naquele bebezinho que não fala, mas ele está falando através de sinais. Ele está respirando um pouquinho mais forte. A mãozinha dele está um pouquinho mais branca, está um pouquinho mais roxinha. Então, isso são sinais de perigo que vamos falar também lá no workshop. E é por isso que é importante essas dicas, né? Para os pais. Isso, por isso que é importante essas dicas para os pais. A gente está tratando aqui de saúde do bebê, mas a saúde do bebê, uma mãe que quer que o seu filho nasça saudável, ela já tem que começar a se preocupar com isso já na gestação, né? Com certeza. Por isso que o pediatra também, ele começa a consultar lá no pré-natal. Temos hoje divulgado muito essa vertente das mães irem no pediatra ainda quando estão grávidas, para verificarmos hábitos de vida, né? Como você mesmo falou, alimentação saudável. As mães precisam de uma alimentação saudável para o seu bebê nascer saudável. Verificar vícios também, como fumar, beber, que isso interfere muito no desenvolvimento das crianças. Inclusive, hoje, o álcool e o cigarro têm muita relação com casos de autismo. Então, mães que fumaram, mães que beberam. Isso, tem estudos que comprovam isso, que tem mais chance de seus filhos nascerem, desenvolverem o autismo devido a esses vícios. Então, o pediatra ele é muito importante no pré-natal também, né, para corrigir esses hábitos e conversar com essa mãe um pouquinho, dar essas dicas antes de tudo acontecer. Né? Certo. Fleury? Não, só alertando, até porque tem muita mãe, muito pai que não liga muito para isso, mas eu acho que levar o filho no pediatra é fundamental, né, para que se tenha uma criança saudável, né, porque muitos não fazem isso, não vão, não procuram o profissional, mas eu acho que se não procurar o profissional, você pode não ter um filho saudável, né, porque não é legal, né? Isso, uma boa fala que você fez agora é que hoje o pediatra ele tem falado muito sobre isso, sobre a importância de levar o seu filho para as consultas, né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela levanta a vertente que as crianças têm que ir pelo menos 15 vezes ao pediatra nos primeiros 2 anos de vida. Agora, uma frequência muito alta. Uma frequência bem alta. Agora, tem algumas mães que têm um cuidado excessivo com a criança, né? Isso também não faz bem, né? Também não faz bem, é uma alta preocupação. Deixar soltar um pouco a criança, né? Tem os dois lados, né? Mas eu gosto quando as mães são bem preocupadas com os filhos. E, assim, aquela mãe que se preocupa a ponto de fazer tudo. Mas quando chega comigo, por exemplo, no consultório, a gente tenta acalmar. Falar, olha, veja os sinais de perigo. Você está vendo algum deles? Não, então respira. A gente costuma até falar, parabéns, o seu filho é normal. E quando a criança começa a andar, os riscos de acidentes domésticos em casa também são grandes, né? Também são muito grandes. A gente fala sobre isso, como é que tem que ser o berço a partir do momento que começa a andar, como é que tem que ser a casa. O pediatra ele não só atua dentro do consultório, mas dentro da casa das pessoas também. É recomendado o berço? Eu li alguma coisa, não sei onde, numa revista com artigo científico, que o berço, às vezes, alguns berços oferecem risco para as crianças. Não, com certeza. Temos berços que... Hoje, a indústria, ela apresenta várias coisas, né? Desde o mais barato ao mais caro, ao mais moderno. Então, eu sempre falo para os pais para eles serem bem atentos, porque o mercado hoje ele está aí para vender, né? Para ser consumo. E, às vezes, o consumo não é o melhor, né? Muitas vezes, a mãe gasta... Vamos lá, R$1.000 num berço, que às vezes um berço de R$300 está de bom tamanho. E é justamente isso que você falou, tem berços que não são adequados. O que a gente tenta fazer isso todo dia no consultório, né? E no Instagram, que hoje temos uma rede social, e aqui é falar sobre isso, ter muito cuidado com as coisas que vocês compram na internet. A questão da beleza nem sempre é importante, pensar mais no conforto, né? Exato, e na saúde. Na saúde, exatamente. A questão daquele carrinho, quando a criança não anda ainda, né?
que a mãe... Digo tempos passados, né? Quando eu... O andador. O andador, né? Ele hoje parece que não é mais recomendado. Não, ele não é mais recomendado. Além de ele fazer uma modificação estrutural na marcha da criança no futuro, tem se comprovado que ele também altera a questão óssea da criança, do quadril. Então, ele não é mais recomendado. E, além disso, tem vários vídeos na internet que mostram a criança andando pela casa, os pais despreocupados, a criança andando pela casa, chega perto de um fogão, pega a panela, puxa a panela para si e aquela panela quente cai. Deus e é um Deus. acidente, né? Como também quando a criança fica mais liberta com esse andador, chega perto de uma escada, aí acaba caindo. Então, é mais malefício o andador hoje em dia. Por isso que nós pediatras não recomendamos mais. E o sono? As horas de sono, elas são mais ou menos de acordo com a faixa etária? Uma boa pergunta. Hoje, a medicina do sono, ela tem entrado na pediatria, inclusive com uns estudos muito enriquecedores para a nossa área. Porque antigamente, o que a gente costumava fazer? Os pais chegavam em casa, brincavam com as crianças, mais ou menos 8 horas estava todo mundo dormindo, todo mundo já tranquilo, né, para poder trabalhar no outro dia. Aí o que acontece hoje? Os pais chegam em casa, não brincam com as crianças, vão lá para o Instagram, ficam mexendo no celular, ou vão para o videogame, as crianças vão acompanhar esse ritmo e acabam indo dormir 11 horas, meia-noite. Aí no outro dia as crianças não conseguem acordar, as outras crianças ficam com sono totalmente desregulado, como nós adultos, né? Então, inclusive, teve várias palestras, isso no Congresso Brasileiro de Pediatria, em Florianópolis, falando sobre o sono das crianças. E hoje, a rotina, ela é necessária. Nós precisamos voltar àquele tempo, né? De chegar em casa, desligar todos os celulares, 8 horas, a criança está dormindo. Tá? Então, eu sei que é muito difícil colocar a criança para dormir e até nós estarmos 8 horas da noite na cama para dormir, devido ao nosso trabalho, mas é necessário porque o sono, ele interfere no desenvolvimento da criança. Então, se a criança não dorme, ela não cresce. Se a criança não dorme, ela não se desenvolve. Então, precisamos voltar com essa rotina para voltarmos ao desenvolvimento das crianças. Nesse artigo que eu li, falava em 18 horas de sono nos primeiros meses de nascimento. Sim. É isso mesmo, não é exagerado, não. Isso. As crianças, quando elas nascem, por exemplo, como elas estão dentro da barriga da mãe por 9 meses, costumamos falar até sobre o termo que existe um trimestre a mais para os bebês. Os bebês, eles não estão preparados para nascer com 9 meses. Nós só nascemos com 9 meses porque o cérebro da criança, na verdade, a placenta não consegue mais levar essa gestação para mais um mês, por exemplo, para 10 meses. E aí o cérebro da criança precisa se desenvolver aqui fora. Tá? Então, e os prematuros? Isso, e os prematuros são mais complicadinhos ainda, né? Então, quando eles nascem, eles precisam ainda de 3 meses de adaptação. Quer dizer que todos nascem prematuros? Mais ou menos isso. Na verdade, quando o bebê nasce, ele entende que está ainda dentro da barriga da mãe. Então, são 3 meses de adaptação. Então, quando ele está na barriga da mãe, ele só dorme. A comidinha vem através do que a mamãe come, né? As necessidades dele ele faz lá, não precisa ser limpado nem nada. Então, ele acaba dormindo tranquilamente. Quando ele nasce, ele precisa acordar para dizer, chorar para dizer que tá sujo, precisa chorar para dizer que está com fome, né? Então, muitas das vezes, esse sono, né, ele acaba sendo um pouquinho interrompido por causa disso. Mas os bebês acabam dormindo, quando eles nascem com 9 meses, eles acabam dormindo entre 18 a 22 horas por dia. Agora, no pré-natal, essas informações são passadas para a mãe já? Sim. Tem que ser, né? Tem que ser passada no momento da consulta, né, pediátrica no pré-natal. Quando a mãe adquire a caderneta da criança, lá quando ela vai fazer o pré-natal, todas essas informações que eu estou falando, tem tudo lá. E é quando a gente pontua passo a passo para as mães se atualizarem também. Então é daí que é importante, né, que o casal, a gente pode dizer assim, faça o acompanhamento com um profissional pediatra, né?
Muito importante. Você acabou de falar também da figura paterna, né? É muito importante o pai estar presente, porque o pai, às vezes, ajuda a mãe a colocar para amamentar de uma maneira correta, através do momento que a gente ensinou isso para eles lá no pré-natal. E a questão do aleitamento materno? Isso tem que ser passado, né? Tem que ser passado para todas as mães. Isso é muito importante. Assim, eu sou fã do aleitamento materno, quando ele é possível, né? Porque temos algumas contraindicações. Tá. Nós temos banco de leite aqui? Infelizmente, não. Não temos banco de leite, porque é uma estrutura bem grande para ter um banco de leite. Lá em Belém, nós tínhamos banco de leite. Era muito, muito legal, porque às vezes a mãe tinha baixa produção de leite, não conseguia amamentar, e aí acabava que ela ia no banco de leite, né, pegava aquela quantidade para poder amamentar. Certo. Para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, os interessados em participar do workshop, como devem fazer? Inscrições, telefone para contato? Certo. Se você se interessar em tudo aqui que a gente conversou, um pouquinho a mais, estaremos no dia 29 de novembro, a sexta-feira que vem, lá no Sebrae, a partir das 2h da tarde, tá? Então, papai, mamãe, comunidade em geral, profissionais da área de saúde estão todos convidados. Tem que fazer a inscrição, tá? Você pode entrar em contato através do telefone 9201-3479, tá? Estamos fazendo as inscrições por lá. E também estamos fazendo as inscrições pelo meu Instagram, tá? @doutora Carla Araújo. E todos estão convidados. Lá na clínica também pode fazer? Na Clínica da Mulher também. Estamos lá todos os dias, de segunda a sexta, tá? De 8h da manhã até 6h da tarde. Bem, só agradecer a sua participação, né, pelas informações que foram importantes para quem está realmente nos assistindo agora, né? Principalmente os pais, né, que são o público-alvo realmente dessa nossa conversa aqui. E esperamos que esse workshop seja realmente um sucesso. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em poder ter participado. Quero agradecer também ao Ivan Araújo, que fez esse convite especial para mim. Ele está há muito tempo querendo que eu viesse aqui conversar com vocês. Acabou que, pela correria, a gente não achou um tempo disponível. Então, eu quero agradecer muito a ele, que sempre me incentivou a vir à televisão e mostrar, né, encaminhar essa informação, essa atualização para os papais e para a comunidade em geral. Tá certo. Dia 29, né? Tem ainda um tempinho até lá. Tem, sim. Muito obrigado. Nós vamos fazer agora um intervalozinho, né, Flori? E vamos receber, na sequência do nosso podcast aqui na TV Tapajoara, o enfermeiro Adriano Coutinho, que é diretor do Hospital Municipal de Itaituba e vereador eleito também com a votação mais expressiva dessas eleições. Um instantinho só e nós retornaremos para a nossa conversa com você. Aguarde. Ah, legal. Podcast Tapajoara com Wellington Lima e Fleury Colares. Toda semana teremos um episódio de assunto de interesse da comunidade no nosso canal do YouTube. E para você não perder nada, inscreva-se no nosso canal, curte, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as novidades da Tapajoara Stream. Estamos de volta com o podcast da TV Tapajoara, hoje dividindo a apresentação com meu colega Fleury Colares. E nessa segunda parte da conversa aqui, o nosso convidado é o enfermeiro Adriano Coutinho, gestor do Hospital Municipal de Itaituba. Adriano, muito obrigado pela presença. A gente está no segundo episódio do nosso podcast, a gente vai para... Já no nosso canal do YouTube, o programa sobe às 8h30, depois a gente apresenta na íntegra no sábado e tem um trechozinho também que vai para o Focalizando. Mas, para a gente começar essa nossa conversa, Adriano, nós vamos começar falando sobre esse seu trabalho de gestor no Hospital Municipal de Itaituba. Você já está há quanto tempo na direção do hospital? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, professor Wellington, Fleury,
por participar do podcast. É muito bom ver que a TV Tapajós está se modernizando e a gente sabe que esse tipo de bate-papo dinâmico, né, através do podcast, é uma tendência mundial. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos responder, então, sobre o Hospital Municipal. O hospital, como gestor, eu iniciei em 2017. Logo quando o prefeito Valmir entrou, em 2017, fui convidado para assumir a direção. Eu já tenho uma história na saúde de mais ou menos 15 anos, né, como enfermeiro, atuei ali na emergência do Hospital Municipal e desde 2017 eu venho aí como diretor do hospital. Agora, como diretor já, né, o que você pode dizer para a gente em termos de melhorias no atendimento ao público? Fleury, a gente conseguiu grandes avanços dentro do hospital. Eu posso citar, eu gosto de falar muito de números, né? Pra vocês terem noção, em 2017, quando eu entrei no hospital, a gente fazia 70 exames laboratoriais por dia. Aumentamos para 150, hoje nós fazemos 250 exames por dia. Fazia-se 15 ultrassom por dia lá no hospital. Hoje a gente faz 75 exames por dia. Fazia-se 70 raio-x, exame de raio-x por dia. Hoje se faz 150. Então, foram algumas das nossas melhorias. Além disso, a gente implantou o serviço de ortopedia no Hospital Municipal. A gente ampliou a nossa emergência. Quem lembra, em 2016, como era a emergência do hospital, ela suportava apenas 10, 12 pacientes. Hoje a gente coloca 45 pacientes dentro da emergência atendido ali. Então, foram várias melhorias. Nós criamos uma nova sala de parto no Hospital Municipal, ampliamos serviços, colocamos novos especialistas. Por exemplo, cirurgião vascular. Antigamente não tinha no Hospital Municipal. Hoje ele vem fazer 12 cirurgias por mês. Cirurgias ginecológicas com o Dr. Hélio Cabral. Cirurgias por vídeo, né, que antigamente não era impensável um hospital do SUS fazer cirurgia por vídeo. E hoje a gente faz cirurgia por vídeo com o Dr. Jarlisson. Então, foram várias melhorias, mas principalmente a gente conseguiu humanizar o atendimento dentro do hospital. Desde o primeiro dia que eu entrei naquele hospital, a gente sabe que o serviço público ele já carrega um rótulo de vai demorar, que é ruim. É muito complicado a gente trabalhar com esse tipo de rótulo, mas aos poucos, com um trabalho de formiguinha, com o meu exemplo de atender a população, quem já foi atendido pela direção, principalmente por mim, sabe a forma que eu trabalho e graças a Deus esse meu exemplo de atender a população eu consegui disseminar dentro de todos os setores do hospital. Agora sim, se alguém questionar que há falhas no atendimento, isso é notório. Qualquer empresa, 20% dos servidores tem algum descontentamento, não estão num bom dia, e isso acontece também dentro do Hospital Municipal. Mas a gente trabalhou todos esses anos, esses praticamente 8 anos, para melhorar ainda mais o atendimento à população. Antes, o Hospital Municipal tinha alguns gargalos ali que eram meio complicado de se resolver. Um deles é a fila enorme de cirurgias eletivas. Vocês conseguiram dar vazão a tudo isso, né? Exatamente. A gente implantou uma nova era, na verdade, nas cirurgias eletivas. Hoje, se um paciente chega no hospital e a gente disser que a cirurgia dele é daqui 15 dias, o paciente sai xingando a gente. Porque Itaituba hoje, a gente consegue dar vazão graças ao prefeito Valmir, né? Eu tenho que ressaltar isso, que ele nos cobrou muito a diminuição dessa fila de cirurgia, contratou especialistas e deu ferramentas para a gente conseguir ajudar o povo. Então, assim, hoje você vai em Santarém, em qualquer outro município, Altamira, o paciente dá uma entrada, por exemplo, cirurgia para colecistectomia, que é a vesícula. O paciente dá entrada lá, no mínimo 6 meses, ele espera, né? Aqui no Hospital Municipal, graças a Deus, o paciente cadastrou de 15 a 30 dias depois, ele já está sendo operado e até por vídeo. Inclusive, Adriano, você falou, inclusive agora, acho que hoje, inclusive, também no Focalizando saiu, que há uma ação, né, tipo um mutirão. É isso que você vai realizar, Paris? Isso. Na verdade, a gente sempre trabalhou com mutirões. A nossa gestão inteira, a gente trabalhou com mutirões. A gente traz os especialistas, né, o vascular, ortopedista, urologista, e a gente reúne 10, 15 pacientes e ali traz um anestesista e ali resolve o problema da população. Então, na verdade, essa questão dos mutirões que eu falei hoje na entrevista
é algo que se tornou corriqueiro, não é algo isolado. Então, o ano inteiro, os 8 anos ocorreram isso, a gente atendeu muita gente, e agora, inclusive, a gente vai conseguir implantar uma nova especialidade, agora no final da gestão, que é a oftalmologia, que também já iniciou as consultas e também iniciará as cirurgias. Agora, essa ação de mutirões, a fila é grande? Tem muita gente? Fleury, a fila do SUS, a gente atende 10 e aparece mais 50. Então, é dessa forma. E assim, quando não tem a especialidade, a gente imagina que tem pouca gente. Quando a gente implanta a especialidade, vem pessoas de todos os municípios e acaba criando... Eu digo isso para você porque, por exemplo, algumas especialidades, como neuropediatria, antigamente não tinha tanta demanda. Hoje, você pode colocar 100 consultas por dia de neuropediatria que vai ter fila. Então, o SUS ele é bem complicado, né? E assim, na nossa região, em que a população... É diferente a gente comparar, por exemplo, Itaituba com Gramado, com uma cidade lá do sul. Lá, eu já estive por lá, inclusive estudando. Lá, a população, a maioria tem plano de saúde. Dificilmente uma pessoa de renda mais alta, ela vai procurar o serviço, o SUS. Né? Então, lá o SUS, a gente entra no hospital do SUS lá e a gente olha, meu Deus, nem está lotado aqui. Por quê? Porque a maioria tem plano de saúde. Aqui na nossa região é diferente. Aqui o rico, o pobre, classe média alta, todo mundo vai para o SUS. Aqui quase ninguém tem plano de saúde. Então, isso acaba gerando um inchaço, uma fila dentro do SUS. Então, a gente procura dar vazão, porque o SUS é para todos. Nós conversamos na primeira parte do nosso episódio de hoje, do podcast de hoje, nós conversamos com a doutora Carla Araújo, que é pediatra, e eu te pergunto, como é que está o atendimento pediátrico na unidade, Adriano? Foi um avanço nosso, o atendimento pediátrico. A gente ainda não conseguiu ainda colocar o pediatra na emergência, mas a gente já tem o pediatra acompanhando nas visitas médicas, diariamente. A doutora Tailane, que hoje acompanha as crianças. A criança foi internada lá pela emergência, pelo clínico, ela passa a ser acompanhada pelo pediatra dentro do hospital municipal. Assim também como as crianças de cuidados neonatais. A gente também, a doutora Tailane, que é a nossa pediatra e neonatologista, também acompanha essas crianças na UCI. Mas vocês não têm esse profissional ainda por questões de falta de disponibilidade de profissional ou é questão orçamentária? É questão orçamentária ainda, né? A gente, Itaituba, para vocês terem noção, o recurso para média e alta complexidade está há mais de 12 anos no mesmo valor. Para vocês terem noção, vamos equiparar aqui. O Hospital Regional do Tapajós recebe 10 milhões para manter aquele hospital. O municipal recebe mais ou menos 700 mil. Então, olha a diferença como é grande. Então, para a gente manter alguns especialistas, várias vezes o prefeito foi na televisão para falar dos anestesistas que precisavam. É impossível, por exemplo, a gente com um orçamento de 700 mil, 800 mil, pagar 100 mil para um médico só, 150 mil para um médico só. Então, ainda é essa questão orçamentária. Mas a gente tem esperança que em breve a gente consiga aumentar esse teto MAC, né, que esse recurso para o Hospital Municipal, para o CAPS, para a Casa de Saúde da Mulher, para o Centro de Reabilitação, para que o próximo gestor, o prefeito Nicodemos, para que o secretário de Saúde consiga fazer uma melhor gestão dentro do município. Agora, Adriano, o Hospital Municipal já tem o seu próprio laboratório, né? Isso agiliza, né, o atendimento? Melhorou muito para a gente a questão do laboratório. Você sabe que o laboratório ali funcionava dentro do Hospital Municipal. Ali de manhã era um tumulto muito grande, de misturado ultrassom com o laboratório, com o CTA. Então, ficava muita gente acumulado ali. E aí a gente deixava também de aumentar nossos exames, né? E agora, com uma unidade própria, o laboratório, inclusive descentralizando o laboratório, tirando o laboratório do Hospital Municipal, a gente consegue cadastrar ele como uma unidade independente e vir recurso só para ele. Então, com isso, logo, logo, o laboratório vai começar a fazer outros exames, os exames de imunologia, né, que são os exames hormonais e muitos outros. Hoje, a gente já conseguiu aumentar a quantidade de exame. Então, se fazia 150, hoje já dá para atender 250 muito bem e está tudo informatizado, um ambiente bem agradável, né, climatizado
e aos poucos a gente sabe que vai melhorar ainda mais. Adriano, a gente recebeu aqui, até uns meses, 2 meses atrás, a gente recebeu alguns vídeos de pessoas que entram na unidade hospitalar, que vão para as enfermarias, e teve uma pessoa até que entrou meio alterado, cobrando a transferência de um paciente que estava com TFD e estava aguardando transferência e não conseguia. Quer dizer, ainda há uma certa fragilidade no aspecto da segurança ali do hospital, né, Adriano? Professor Wellington, sim. Isso é um gargalo nosso e a gente pecou um pouco porque, assim, a gente tentou abrir as portas do hospital para ter um atendimento mais humanizado, a família mais próxima, né? Um atendimento religioso e tal. Só que isso aí acaba fragilizando a segurança, né, do hospital. E foi um preço que a gente pagou. E aí, várias vezes, pessoas entram com celular, e é algo que a gente precisa repensar. Realmente, eu liberava a família porque achava, no meu entendimento, aquilo ia dar mais humanização, né? A família, muitas pessoas, inclusive, para vocês terem noção, na época da política, me agradeceram dizendo: você é um cara que deixou minha família acompanhar as últimas horas da minha mãe o tempo todo. Então, é esse tipo de coisa que eu tentei fazer, só que o ponto negativo é que a gente fragilizava a segurança, deixava exposto algumas coisas, e é algo que a gente tem que se pensar, e eu espero que a nova direção do hospital, a partir de janeiro, a gente vai estar junto para ajudar essa parte. Agora, ainda voltando à questão dos exames, Adriano, os exames mais complexos, né, ainda depende de terceirizados? Bom, hoje a gente tem um apoio muito grande do Hospital Regional do Tapajós. Exames que o Hospital Municipal não faz, a gente consegue fazer no regional. Mas existe ainda alguns exames que não tem nem no municipal nem no regional, infelizmente. Então, esses exames que a gente conhece, que a gente sabe que tipo de exames são esses, são os exames que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que priorizar, né? Que a próxima direção, a próxima secretário, o prefeito Nicodemos, ele vai precisar implementar, né, esses outros exames. Mas hoje, assim, diria 80% dos exames laboratoriais são cobertos, juntando municipal e regional. Hoje, os exames de imagem que vocês têm, quais são? Hoje a gente atende ultrassom e raio-x, mas tomografia e ressonância a gente consegue agendar para o regional. A gente tem um apoio, inclusive o regional melhorou muito, né, esse apoio a exame de imagem, e a gente conta sim com o apoio deles. Mas o laboratório tem estrutura, por exemplo, para receber futuramente um tomógrafo? Não, o laboratório hoje ele está preparado apenas para exames laboratoriais. Posteriormente, tem que se pensar num centro de imagem, tem que se pensar com tomografia, ressonância, ultrassom, tudo centralizado. É um projeto que a gente precisa amadurecer. Agora, e o projeto da maternidade? A maternidade, assim, ela começou a ser construída na época do Covid, né, em 2020, na época que eu era o secretário de saúde. E assim, houve vários entraves, né, principalmente burocráticos. O prefeito sempre teve boa vontade em agilizar a obra, mas chega um momento que a gente precisa regularizar tudo, e o Ministério da Saúde faz algumas... tipo assim, o Ministério da Saúde tem um padrão de enfermaria. Se a gente fizer 1 metro diferente, a gente perde o recurso, não recebe. E aí tivemos que fazer algumas adaptações. Está muito adiantado a maternidade. A gente espera que, se não der agora final do ano, início do próximo ano, o prefeito Nicodemos consiga, e vai ser uma obra que vai marcar a história em Itaituba. Por quê? Além de ser um centro de referência para gestantes e para atendimento neonatal, vai diminuir ali a demanda dentro do hospital municipal. Então, vai abrir um centro cirúrgico novo, porque hoje é a sala de parto. A UCI vai desocupar, 12 enfermarias vão desocupar, e a gente vai conseguir atender melhor a população. Tá. Uma outra questão, Adriano, que as pessoas às vezes até vêm para a imprensa, o paciente às vezes ele entra no hospital municipal e aí fica aguardando transferência para o regional. E as pessoas, às vezes, querem que a família às vezes, quer que o paciente vá logo para outro atendimento. Como é que se dá? Qual é esse trâmite que é feito para que as pessoas... Às vezes, as pessoas não entendem bem isso, né, Adriano?
Tem uma situação que eu utilizo até o espaço para explicar. Todo mundo quer ir para o regional. Nem todo caso é necessário ir para o regional. Uhum. O regional, ele é a nossa referência de alta complexidade. Então, alguns casos de menor complexidade não precisa fazer pedido de transferência para o regional. Agora, caso mais complexo, vou dar um exemplo para vocês. O AVC. Chegou no municipal com sintoma de AVC. Constatou-se que é AVC isquêmico, o paciente fica no municipal. Só que a família às vezes não entende. Né? Ela quer que ir para o regional e acaba gerando aquele transtorno. Que acha que o atendimento será melhor. Isso. Aí chega lá e fica do mesmo jeito. O paciente em observação, mas está no regional. Agora, por exemplo, o paciente de AVC hemorrágico precisa estar fazendo hipertensão intracraniana, precisa ser abordado urgente. Aí sim é um paciente para o regional. Só que quando a gente cadastra o paciente, ele tem um certo processo burocrático. Ele vai para a regulação estadual, a regulação direciona para o regional, que nem sempre tem a vaga no momento que a gente quer. Então, isso não é só o regional do Tapajós, o regional do Baixo Amazonas, os outros hospitais têm dificuldade de ter leito de UTI desocupado toda hora, né? Existe uma fila, mas geralmente são esses os problemas que a gente observa. O município recebe pacientes que vêm desses municípios aqui do Polo de Integração do Tapajós? Muito, muito. Aumentou, inclusive, a demanda do municipal. Pra vocês terem noção, se você der uma volta nas enfermarias do municipal, você vai encontrar Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão, todos lá nas nossas enfermarias, porque às vezes eles vêm de lá, mesmo sem TFD, porque eles acham que entrando no municipal está mais fácil ir para o regional, atravessar ruas. Pensa que é só... Então, aumentou, inclusive, a nossa demanda, né, dentro do hospital municipal. O prefeito até um tempo falou sobre a possibilidade de fazer uma repactuação, né? Como é que está isso? É necessário, professor Wellington. Eu mesmo participei de uma oficina em Belém para fazer repactuação. Pra você ter noção, hoje a gente paga para Santarém muitos serviços que a gente não usa mais. Quando eu fui para a reunião lá, eu puxei um extrato e mostrei para eles, olha, o último paciente que eu mandei daqui de Itaituba para o Municipal de Santarém foi em 2022. Então, por que a gente tem que pagar todo mês isso, já que não está sendo atendido? E eles estão recebendo, né? E é um processo complexo, tem que passar por comitê intergestor da região, que é a CI, né? O secretário de Saúde tem que fazer essa repactuação e depois vai para a comissão nacional. E aí é assinado um acordo para... Nessa oficina, por exemplo, que eu fui, a gente fez um esboço de tirar serviços de Santarém e, por exemplo, colocar serviços em Novo Progresso. Aí vocês me perguntam, por que Itaituba vai pagar para Novo Progresso? Porque Moraes Almeida vai muito lá para Novo Progresso. E aí, assim, nossos pacientes têm que ser assistidos. Nossos pacientes de Moraes Almeida, eles têm que ser assistidos em Novo Progresso. Então, nada mais justo do que a gente colocar mais recurso em Novo... Tirar de Santarém e colocar em Novo Progresso. Colocar em Trairão, por exemplo, para receber nossos pacientes da Agrovila 22. Que Trairão atende, mesmo sem ser pactuado, mas Trairão atende. Então, nada mais justo de tirar de Santarém e colocar, por exemplo, para Trairão, colocar para Novo Progresso. Então, é nesse contexto aí que a gente propõe, né, essa repactuação. Adriano, vamos falar agora de política, né? Você entrou na política agora, teve uma expressiva votação, né? E você esperava essa votação? Fleury, eu esperava me eleger. Eu esperava, porque assim, eu trabalhei muito com o povo. Trabalhei muito, mesmo de forma involuntária. Eu estou 15 anos na saúde, 8 anos na direção. Na época do Covid eu me destaquei como secretário de saúde, inaugurei a UPA. Então, assim, eu tinha muito serviço prestado. Então, eu imaginava que a população iria me ajudar a me eleger. Agora, primeiro colocado, eu não imaginava. Porque a minha campanha, quando eu decidi entrar na política, eu pensei assim, vamos lá fazer da forma que eu entendo política. Pouco recurso, vamos conversar com o povo, vamos fazer o corpo a corpo e vamos ver. Se for para eu entrar na política, que seja dessa forma. Se não, que eu continue meu trabalho só ali no hospital, só na saúde. E deu certo, deu até mais do que eu esperava, primeiro colocado. Desbanquei candidaturas milionárias, desbanquei vereadores com vários mandatos. Então, assim, foi uma grata surpresa. E
E assim, eu me senti honrado pela população, porque a população e também os políticos, a gente ouve muito a conversa, o povo não reconhece, o povo só quer isso, só querem... E aí o povo mostrou que é diferente, o povo quer ser ouvido, eles mostraram que a minha forma de trabalhar, ouvindo a população, conversando, ajudando, saber até como dizer não para a população, isso valeu a pena e eu fui honrado. A população me deu essa grata surpresa, foi uma sensação muito boa ter o trabalho reconhecido e assim, eu entro muito motivado, para trabalhar. Tá. Vai ser possível conciliar a atividade parlamentar com a saúde? Pois legalmente eu posso continuar como enfermeiro e parlamentar, né, como vereador. Porém, eu quero me dedicar 100% a esse novo caminho, né, esse novo projeto, que é a política. A gente vai analisar se não vai atrapalhar, mas eu também sou docente, eu sou professor na Faculdade de Itaituba, pretendo continuar, porque a docência ela me ajuda a continuar estudando. Isso eu não abro mão, eu gosto muito da docência. E eu ainda vou analisar. A gente vai estudar esses primeiros meses. Se tiver um tempinho, a gente vai conciliar as duas, mas senão a prioridade agora é esse novo caminho. Quer dizer que não seria uma dupla jornada, seria uma tripla jornada. Uma tripla, né? Exatamente. Só que eu vou analisar, porque quando eu me proponho a trabalhar para o povo, né, ser um político, parlamentar, o povo vai me exigir. Eu tenho certeza que não vai ser 1.800 pessoas que vão exigir. Vai ser a população que vai exigir que eu trabalhe incansavelmente. E eu estou pronto para isso. Então, mas eu preciso ter tempo para fazer isso. Certo. Preciso ter tempo para fazer projeto, para articular, para viajar, para buscar recurso, para reunir com os secretários, para andar nos setores. Então, isso demanda um tempo. Então, para a gente fazer um bom trabalho, eu acredito que vai ser complicado conciliar com a parte da saúde. Agora, você foi eleito para vereador e serão 4 parlamentares na Câmara Municipal ligados à área da saúde, né, com você. E então você vai ser mais uma voz, né, lutando por mais saúde para o município. Esse desenho dessa Câmara agora, ela mostra como a saúde é forte, né, como a saúde e assim, como a bancada, né. E é uma responsabilidade grande nossa agora. Agora a gente tem que abraçar as causas da saúde. Eu não escondo o que vai ser minha bandeira principal. Eu tenho muitos projetos na área da saúde. Conheço profundamente, já trabalhei na assistência, na gestão, já fui secretário de saúde, já trabalhei numa pandemia. Então, conheço muito de toda essa parte. E é uma responsabilidade grande. E juntamente com meus colegas, eu tenho certeza que a gente vai ajudar muito, vai contribuir muito aí na saúde. Você já esteve lá na Câmara, já foi convidado, já viu o seu gabinete, onde vai ficar? Já estive lá, já olhei os gabinetes, já tenho a preferência por um lá e gostei, né, da estrutura, inclusive aproveitar para parabenizar o atual presidente Disseu, que ele deu uma boa estrutura na Câmara, né, bem confortável. E a gente está pronto para, a partir do dia 1º de janeiro, atuar na Câmara. Será que ele vai atender às reivindicações ou ele vai sortear? Porque está renovando bastante a Câmara, né? Está renovando. Eu acho que vai ter algum sorteio, mas a gente já tem preferência lá para um gabinete e vamos ver se vai dar certo. E para início de trabalho, Adriano, na Câmara, você já chega com algum projeto já? Você já pensa em alguma coisa? Flori, eu tenho muitos projetos na área da saúde já engatilhados, né? Por exemplo, eu tenho um projeto de uma oficina de órtese e prótese lá para o Centro de Reabilitação, que é muito interessante. Hoje em Itaituba a gente tem muitas pessoas com sequelas de AVC e tem dificuldade de se reabilitar. Então, é muito importante essa produção de órtese e prótese que os próprios fisioterapeutas fazem. Isso. Então, é um projeto. Alguns especialistas que a gente ainda não tem, como endocrinologista, né? Também a gente precisa colocar aqui em Itaituba. A gente precisa também, como vocês falaram há pouco,
melhorar a questão dos exames de imagem, colocar um raio-x digital no hospital municipal, já dá para a gente colocar o serviço de tomografia do município. Então, são muitos projetos já direcionados à área da saúde. E também para as outras áreas. Eu também venho observando e venho estudando projetos para outras áreas. Por exemplo, de saneamento, né? Só que a gente sabe que projeto para saneamento... está ligado diretamente à saúde, né? Ligado diretamente, porque muitas doenças, principalmente as parasitárias, são ligadas à falta de saneamento básico. E a gente reconhece que Itaituba precisa melhorar muito o saneamento básico. Mas é um projeto que vai exigir articulação. Não vai exigir só que eu coloque no papel. Eu vou precisar buscar recurso, né? Porque só recurso municipal eu tenho certeza que não é possível melhorar o saneamento da cidade. Então você observa então que a sua atividade parlamentar ela é mais importante no momento, justamente por isso, para buscar recursos, ter tempo para sair, buscar... Exatamente. E, como eu lhe falei, além de trabalhar na saúde, eu vou precisar trabalhar em outras áreas, visitar todos os setores. Eu tenho muitos projetos para o esporte também, que é uma área que eu me identifico muito. Nesses anos que eu atuei no Cearense, hoje continuo presidente do Cearense, e lá eu consegui fomentar esporte, lazer, cultura. E tudo isso a gente percebe que esses setores são carentes. A gente reconhece que o prefeito Valmir fez um grande trabalho, isso a gente não pode negar. Então, por isso que eu me orgulho muito de fazer parte do time dele. Mas chegou a hora também do Nicodemos agora trabalhar ainda mais, em setores estratégicos. Precisamos trabalhar com paisagismo também na cidade. Itaituba hoje melhorou muito a infraestrutura, mas agora a gente precisa criar ambientes bonitos, praças, ambientes para prática de esporte, pegar uma lagoa dessas aí, como a Lagoa do Irajá, transformar ali num centro de prática de esportes, uma praça. Então a gente precisa trabalhar nessas áreas e o vereador Adriano Coutinho vai trabalhar também nessas áreas. Agora, Adriano, então a gente observa, você falando, que você não será um vereador somente da área da saúde, você vai focar em outras áreas também. Vamos ter que trabalhar em todas as áreas, né? Quando eu me propus a entrar na saúde, eu ouvia muito uma frase, o pessoal ia lá comigo no hospital, saía com problema resolvido, ele dizia assim, eu queria um Adriano no meio ambiente, eu queria um Adriano na educação, eu queria um Adriano na assistência social. E aí eu comecei a pensar, então a única forma de eu ajudar em outras áreas é eu entrar para a política. Entendo. E aí o povo começou a engrossar essa ideia, foi aí que eu decidi entrar para a política para trabalhar em todas as áreas. E logo que saiu o resultado das eleições, Adriano, começaram a circular nas redes sociais de que você seria um candidato, um forte candidato à presidência da Câmara. Isso é projeto seu ou ficaram apenas nos boatos? A presidência da Câmara é porque, assim, há uma cultura que o primeiro colocado, na verdade, em alguns municípios isso é lei, né? O primeiro colocado ser o presidente da Câmara. A gente sabe que aqui é um pouco mais complexo, né? Mas isso chegou a ser tratado entre vocês? Chegou a ser tratado, né? Há várias conversas ainda dentro da Câmara, até o dia 1º de janeiro, até o dia 30 também de dezembro, quando será... registrado as chapas, né, para a presidência, muita coisa ainda vai rolar. Não é fácil, exige muita articulação. Eu estou ainda entrando, a gente precisa aprender algumas coisas e, principalmente, a decisão que eu for tomar em relação à presidência é uma decisão em que não atrapalhe a viabilidade do meu mandato. Porque vocês sabem, para um presidente, para ele convencer os outros colegas, ele precisa... abrir algumas portas para uns, e esse tipo de acordo, esse tipo de conversa pode inviabilizar um mandato, e eu não quero ter esse risco. A gente vai conversar, a gente tem conversado, mas com calma, pé no chão, como eu sempre trabalhei. Se não der, a gente está lá para somar junto à chapa, as chapas que a gente compor, mas com muito pé no chão. Tá certo, Adriano. Nós chegamos ao final desse bate-papo e eu queria agradecer a sua presença aqui, também parabenizar pela sua vitória nas urnas e pelo trabalho que você vem desempenhando à frente do Hospital Municipal, que, como você disse,
o atendimento em saúde, a humanização é o primeiro passo para a cura do paciente. Então, parabéns pelo seu trabalho e sucesso na sua nova missão. Muito obrigado. Queria dizer que eu estou muito feliz de ter meu trabalho reconhecido e eu estou muito motivado para trabalhar esses próximos 4 anos aí junto ao prefeito Nicodemos. Eu quero ressaltar isso. Nicodemos, a gente acompanhou essa escalada do Nicodemos e a gente está pronto para ajudar ele com projetos, né? E buscar recursos para o município, e a população merece. O vereador Adriano não vai trabalhar só por 1.817 pessoas, ele vai trabalhar por toda a população, e isso eu estou disposto. Obrigado, Adriano, pela sua participação também aqui no nosso podcast, né? Dizendo para você que em 2025 a gente vai acompanhar o seu trabalho como parlamentar na Câmara lá. Tá? Obrigado aí. Tá certo, Fleury. A gente volta a gravar um novo episódio na próxima quinta-feira. Esse episódio de hoje já vai estar disponível no nosso canal no YouTube a partir de hoje, às 8h30. Amanhã a gente tem um trecho no Focalizando e no sábado entra na íntegra aqui na TV Tapajoara, antecedendo o canal 7.1, antecedendo o programa de esportes Perna Bola Show. Mais uma vez, muito obrigado. Estaremos aqui na próxima semana, né, Fleury? Se Deus quiser, na próxima semana. Isso aí.